Ainda não. Eu vou colocando aqui na... Ah, chegou. Admitindo ele aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Cadê? Aqui. Bom, turma, como eu estava falando com vocês, agora eu vou começar a falar com vocês sobre os períodos, o período paleolítico e sobre o período neolítico. Eu quero que vocês prestem atenção justamente nas características de cada um que eu vou falar. Eu ainda não vou falar sobre... Opa, chegou mais alguém aí. Eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês, porque é importante que vocês façam os exercícios para a gente poder entender se vocês estão conseguindo ou não. Essa partezinha aqui não vai demorar tanto tempo como foi a primeira aula, tá? Então vamos lá. Primeira observação importante que vai cair no teste e que eu já tinha conversado com vocês. Por que a pré-história, pela maioria dos estudiosos, por que ela é deixada de lado, pessoal? Não é que ela é deixada de lado, mas por que não tem tanta informação? Eu? Você pode responder. Bem, gente. Por que a pré-história ainda ela não é desconsiderada, mas é mais difícil de se desenvolver uma teoria sobre ela? Alguém sabe? Alguém se lembra? Não? Então preste atenção no que eu vou falar. A pré-história, pessoal, e existe esse nome pré-história justamente porque antes da história, ou seja, a pré-história, o homem ele não tinha desenvolvido a escrita. A partir do momento que ele não tinha desenvolvido a escrita, a única forma dele se comunicar, dele deixar os vestígios, era a partir de desenhos. Tanto é verdade... Fala. Se aparecer aí uma coisa outro Mário Lucas, é porque eu tô tendo... Não estou te ouvindo, Mário. Mário? Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Turma? Alô? Ô, professor. Oi. Se aparecer outro Mário Lucas, é porque eu tô tentando entrar aqui pelo computador, tá? Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Eu quero que vocês anotem aí. Vocês estão vendo isso aqui em negrito? Essa parte em negrito? Estão vendo ou não? Não, agora a gente viu. Estão vendo no livro? Sim. Vocês estão com o livro aí? Então, Ao invés de anotar no caderno, eu quero que vocês marquem essa parte. Eu vou lendo e vocês marquem, por favor. tá. Então, vamos lá. A pré-história, ainda hoje, é comum as pessoas usarem essa designação. Calma aí, professor, que página é essa? Essa é a página 14, lá no final. Os historiadores abandonaram essa denominação, pois ela considerava que a história teria tido início a partir do surgimento da escrita, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, considera que os povos ágrafos não possuíam escrita. Eu quero que vocês marquem isso. Vai ficar um pouquinho claro. Ué, Marcaram. chegou? Chegou aqui, Mário. Chegou? Chegou. O outro convite. Deixa eu ver. Convite não, outro pedido para entrar. Bom, pessoal, ou seja, todos os povos, todos os períodos em que, até o momento em que o homem desenvolveu a escrita, todos eles são considerados povos ágrafos. Tudo bem até aí? Sim. Então, por exemplo, ela fica maior. o período do Paleolítico
no período do Neolítico, o homem era considerado ágrafo, ou seja, ele não escrevia. Na Idade dos Metais, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui embaixo. Não é parte da... Eu tô botando aqui, não, aqui já é diferentes tempos. Aqui é a outra parte que eu vou trabalhar com vocês de Revolução Urbana. O que aconteceu? A partir do momento que começa a desenvolver a escrita, ele já deixa de ser ágrafo e já está dentro da divisão da história. Mas vamos lá. Vamos começar pela primeira parte. A primeira, pessoal, é o período paleolítico. Anotem aí, então. O primeiro é o paleolítico ou pedra lascada. Ou pedra lascada. Anotem aí, porque esses três vão cair na prova. Paleolítico ou pedra lascada. Você falou outro também antes? Oi? Você falou outro também antes? Paleolítico ou pedra lascada. Eu não vou falar para vocês ficarem marcando, porque eu só vou falando as características, tá? Então presta atenção. Paleolítico, pedra ou pedra lascada, né? Eu vou passar para vocês as características e na hora do exercício vocês vão fazendo, tá? Só um minutinho. Tá. Você vai sair daí? Aqui, em cima do meu. Vamos continuar? Olha só, pessoal. Quais são as principais características do período paleolítico ou pedra lascada que vocês têm que saber? Primeira coisa, nesse período paleolítico, o homem ele vivia igual a qualquer outro animal. O homem era um coletor. Então ele ia em busca de alimentos. O homem ia em busca de alimentos sempre. Ou seja, ele não tinha moradia fixa. Tudo bem? Nesse período, o homem tinha medo do escuro. Então ele não tinha desenvolvido nenhuma tática para poder se proteger do que eles consideravam o escuro, que era a noite. Tanto é verdade que no aquele filme de desenho dos Croods, quando estava anoitecendo, o que acontecia? O cara ia juntando a família para poder esconder debaixo, né, numa caverna. Uma caverna. Porque eles tinham medo disso. Então, aquela menina lá não gostava. Cansou. Então, Mas tem a série também. A primeira característica que eu quero que vocês lembrem sobre esse período paleolítico é que o homem era nômade. É a primeira característica que vocês têm que anotar. Outra característica, além de ser nômade, se ele era nômade, isso significava que ele era coletor. Ele era caçador e coletor. É outra característica desse período. Tudo bem? Sim. Qual o período? Oi? Neolítico. Do paleolítico. Ainda paleolítico. Então, duas coisas importantes que eu falei para vocês. No período paleolítico ou o período da pedra lascada, o homem era nômade. Se ele era nômade, ele era caçador-coletor. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. É para botar que ele é coletor e... Caçador, sim. Por quê, Juan? Quando você coloca que ele é caçador-coletor, significa que ele vivia igual aos outros animais. Por exemplo, você vê o leão plantando? Não. Mas tem o filme do Bom Dinossauro que tem um monte de dinossauro plantando. Você vê um macaco, um gorila plantando? Não, eu vejo o macaco colhendo banana. Então, porque o macaco é um coletor.
certo? Igual o homem era. Pessoal, para de fazer o rabisco aí igual ontem. Obrigado. Não sou? Bom, Quem que tá rabiscando? vamos lá. Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos dar continuidade. Durante... Olha, o Gabriel chegou. Professor, Oi. não pode ter acento circunflexo no ar? Eu esqueci. No quê? Acento Caraca, circunflexo. Gabriel, demorou, Aonde? hein? Bom dia, Gabriel. Aonde tem acento circunflexo? No nômade. Nômade. No... Ah, tá. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo, cara. Semana que vem é semana de teste, tá? Eu quero que vocês anotem o seguinte, pessoal. Durante o período paleolítico, o domínio do fogo foi muito importante. Anotem aí. Ou seja, é uma outra característica do período, tá? É uma outra característica do período. A descoberta do fogo, tá? Ô, professor, Oi. eu tô escrevendo lá de cima, eu me perdi, eu esqueci o que você falou. Eu falei, Juan, que no período paleolítico o homem era nômade, ou seja, ele não tinha moradia fixa, e ele era um caçador-coletor. Só isso. Consegui entrar, que perdi. Você perdeu umas 6 aulas seguidas. Putz, Continuando, pessoal. Você não apareceu ontem de ontem, você não apareceu nenhum dia. finalmente entrar. Pessoal, vamos lá, preste atenção. Vocês anotaram a questão do fogo? Pera aí. Do fogo? Então, beleza. Colocaram aí Onde que fica o do fogo? também no Paleolítico. Ah, tá. No Paleolítico, o homem também teve a descoberta do domínio do fogo, né? Outra coisa importante. O homem e a mulher, eles viviam em bando. E cada um tinha sua tarefa. Anota isso também. O professor, do fogo é? Espera 2 minutinhos que eu vou afinar o fogo. 1 minutinho. Que houve o domínio do fogo. Professor, Vou repetir tudo que eu falei. O homem era nômade, isso no Paleolítico, tá? O homem era nômade, caçador-coletor, ele dominou o fogo e eles viviam em bandos, sendo que o homem e a mulher, cada um tinha sua função. No caso, o homem, ele saía para caçar e a mulher ficava responsável, pessoal, por tomar conta e defender os filhos. Tudo bem? houve o domínio do fogo. Vamos passar adiante? Então vamos lá. Mais? Oi? Houve o domínio do fogo, o que mais? O domínio do fogo e também havia convivência, porque eles viviam em bandos, sendo que os homens e as mulheres tinham obrigações diferentes. O homem tinha a obrigação da caça e a mulher de tomar conta das crianças, no caso dos filhos, e da coleta de alimentos próximos. Houve. Tá certo? Então vamos lá. Outra coisa importante, eles também se refugiavam em cavernas, como a gente já falou sobre o filme dos Cruz. Aí embaixo está mostrando para vocês como que eram essas pedras lascadas, né? Como que eles usavam isso daí como arma, tá certo? Para poder caçar os animais. Porque na mão, se vocês pararem para pensar, imagina se um homem vai caçar vamos falar assim, fosse caçar uma zebra para poder comer. Não tinha como, né? Não tinha como ele caçar com a mão pura. Bom, isso são as características do Paleolítico. Agora coloquem aí, segundo período, Neolítico. Vamos, gente. Professor. Oi. Neolítico. Agora é o Neolítico. Convivência tem, mas houve convivência em bando, né? Em bandos, isso. E agora é Neolítico? Agora é Neolítico. Neolítico é o segundo período.
Primeiro eu vou explicar o Neolítico, depois eu peço para vocês anotarem, tá bom? Porque aí a gente termina e vocês vão fazer o exercício. Bom, pessoal, sobre o período Neolítico, ele é considerado o período da Revolução. Por que período da Revolução Agrícola? Porque foi justamente nesse período aonde o homem, junto da mulher, claro, desenvolveu a técnica da agricultura e também da domesticação de animais. O homem começa a plantar, ou seja, ele começa a ter o seu próprio alimento. Automaticamente, quando o homem desenvolve a agricultura, ele se torna sedentário. O que é esse sedentário? Ele não precisa mais ficar indo de lugar em lugar em busca de alimentos para a família. Agora ele mesmo produz o seu próprio alimento. Isso se chama de sedentarização. Você já pode escrever isso, professor? Depois eu vou, se vocês quiserem ir anotando, podem ir anotando. Essa sedentarização, ela se deu a partir do momento que o homem começa a construir suas moradias. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um exemplo. Esse exemplo que o livro deu para vocês é chamado de nurag. Mas eu não vou cobrar isso de vocês não, tá? Só um exemplo de domesticação de animais foram os cavalos, os cachorros, as cabras, tá certo? Que o homem neolítico conseguiu fazer. E como exemplo de agricultura, está aqui, ó, o cultivo do trigo, da cevada, do centeio, do arroz, estão vendo? Beleza? Então, esse foi o principal, essas foram os principais acontecimentos do período. Alguma dúvida? Então, vou repetir para vocês poderem anotar. Anotem aí, no período neolítico. Foi o desenvolvimento da agricultura Neolítico é o que, professor? Foi o desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. E domesticação de animais, vírgula. Assim, o homem não via mais necessidade. Assim, o homem não via mais necessidade em sair não havia mais necessidade em sair de perto da sua família para caçar. Não via necessidade mais. Não, necessidade. Professor? Oi. Não havia mais necessidade de sair de perto de sua família. De perto de sua família. Aí. Para conseguir alimento. Esse barulho de passarinho. Esse é o perigo. De sua família. Para caçar, professor?
e conseguir alimento. Uma necessidade sempre da sua família. Para conseguir alimento. Ponto final. Ou seja, pessoal, não tinha mais necessidade do homem sair de perto de sua família para poder ir em busca de alimentos. Agora, ele próprio conseguia desenvolver seu alimento através do plantio e através da carne do animal que ele estivesse criando. Uma observação importante. Isso só aconteceu, o desenvolvimento da agricultura só aconteceu porque, a partir do momento que a mulher começa a observar que as sementes do que eles comiam, quando caía no chão, ela começava a brotar, claro que isso num período demorado, né? Ela começou a perceber que as sementes que eles jogavam ao chão, ela começava a brotar às vezes. Então, com isso, eles começaram a jogar as sementes do que eles comiam no chão para poder nascer novamente. Deu para entender? Sim. Então, vou dar continuidade. Alguma dúvida até aí? Não? Bom, pessoal, a partir do momento... O áudio do Gabriel tá desligado. Ah, tá. Ele falou que não estava me ouvindo, então é por isso. Ô, professor, Oi. lembra do exemplo dado? Oi? Lembra do exemplo da família que você tinha dado? Aham. Aí o desenho dela assim. É dos crudes, exatamente. Pessoal, preste atenção. Uma série. A partir do momento... Escuta que essa vai ser a última parte, tá? A partir do momento que o homem começa a desenvolver... Tem alguém batucando aí? Não. A partir do momento que o homem começa a desenvolver o seu próprio alimento, as famílias vão crescendo. Eles começam a ter mais pessoas convivendo próximo. Por quê? Porque as pessoas, para poderem desenvolver a agricultura, elas tinham que estar próximo dos rios. Então, várias famílias começaram a se juntar ao redor dos rios para poder desenvolver a sua agricultura. Isso, pessoal, acabou gerando uma formação inicial das vilas, porque as pessoas começaram a se juntar. A partir desse momento, eles começaram a ter, vamos dizer assim, pessoas mais velhas para poder direcionar, para poder mostrar o que era certo e o que era errado. A essa pessoa mais velha dava-se o nome de patriarca, que era como se fosse o mais sábio. Tudo bem? E a essas pessoas que seguiam esse patriarca, quando eles formavam os grupos, dava-se o nome de clã. Tudo bem? Clã era o grupo. Alguma dúvida até aí? Não? Outra característica importante do período, pessoal, foi o início da tecelagem. O que foi isso? Olha só. O homem passou a utilizar pelos de animais ou fibras vegetais no processo de fiar e tecer suas vestimentas, não utilizando mais somente as peles dos animais, ou seja, eles não matavam o animal mais para poder só tirar o pelo, para poder tirar só aquela parte da pelugem. Eles agora retiravam fio a fio para poder costurar, como se fosse uma costura, para eles poderem fazer a própria roupa, até para se proteger do frio. Tudo bem até aí? Sim. Oi. Sim. Um exemplo de vilarejo, sabe o que é? O quê? Sabe qual é o exemplo de vilarejo? Sabe tem a série que tem um vilarejo de... É assim mesmo, falar gritando para dar certo. É o vilarejo de... Eu não conheço, não. É lá na série, eu vejo a série. Tá. Outra coisa importante, pessoal, foi sobre o surgimento da religiosidade. Ou seja, no período neolítico, a população... Meu Deus, que barulho foi esse? A partir do surgimento da religiosidade, a partir do momento, em que essa população, eles começam a...
Gente, parem, por favor. Eu vou mutar. Vai, mano. Quem estiver fazendo isso, por favor, não faz isso de novo, porque, tipo, eu quase não tô ouvindo o professor já. Com esse barulho, não tô ouvindo nem a pau. Então vamos continuar. A partir do momento em que essa população, eles começam a ficar próximos aos rios, até para poder irrigar suas plantações, eles começam a associar alguns acontecimentos a divindades. Ou seja, eles começam a relacionar as forças da natureza a coisas sobrenaturais. Então, por exemplo, quando chovia muito e um rio enchia demais, era a vontade de algum desses deuses que eles acreditavam. Quando era um período de seca, a mesma coisa. Ou seja, tudo que acontecia na natureza, eles associavam à vontade divina. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Tio, Bom, aqui nessa imagem que vocês estão observando, eles associavam sempre a mulher. Estão vendo? Ó? A deusa mãe. Ou seja, a mulher ela era associada à fartura. A imagem da mulher era associada como riqueza, principalmente na atividade agrícola. Então, na atividade agrícola que se gerava muito alimento, eles associavam a uma deusa, ou seja, um deus mulher. Tudo bem? Sim. Posso dar continuidade? Pode. Pessoal, eu... uma curiosidade. Sabe por que o nome daquele vale da série se chama Vale de... por quê? Fala com a palavra do fundador. Eu não conheço essa série. Bom, pessoal, aqui embaixo está mostrando... Juan, só um minutinho. Aqui está mostrando para vocês já a formação de uma vila, olha. Estão vendo? As pessoas já com a divisão de tarefas, as pessoas, cada um já tendo a sua obrigação, por exemplo, aqui, ó, o pessoal que trabalha na agricultura, os coletores, os responsáveis por cuidar dos animais, as pessoas responsáveis pela tecelagem, que era fazer as comidas, os responsáveis em construir as moradias. Ou seja, outra coisa importante que vocês têm que anotar no período neolítico, anotem aí, as divisões de tarefa. Anotem. As divisões de tarefa. Isso. Cada um era responsável por um tipo de serviço. Aonde, professor? No período neolítico. As divisões de tarefas. As divisões de tarefas. Professor, Oi. eu sei um jogo que retrata bem essa época. Qual? Eu tenho que falar. É um jogo que mostra o passado, evoluindo desde o passado, a era de dinossauros até o futuro. Que jogo é esse? Eu não lembro direito, mas eu jogava, porque minha mãe reiniciou o computador totalmente e acabou que eu perdi o jogo. Depois, quando você lembrar, você me fala o nome, por favor. Eu não sei o nome, porque minha mãe reiniciou o computador, eu perdi o jogo e esqueci. Eu vou ver se eu acho. Bom, pessoal, dando continuidade, esse período de evolução dessas relações sociais, elas começaram a acontecer. Por que elas começaram a acontecer? Vocês anotaram que o homem, agora, ele não tinha dividido as tarefas? Agora, cada um era responsável por um setor? Certo? Certo. Então, aqui eu mostrei para vocês que tinha pessoa responsável pela cerâmica. Por que se desenvolveu a cerâmica? Juan, preste atenção. Por que se desenvolveu a cerâmica, pessoal? Porque eles precisavam guardar o excedente de produção, ou seja, o que sobrava. Então, começaram a se fazer vasos. Pegavam, por exemplo, a lã das ovelhas, das cabras em geral, sei lá, e começavam a desfiar para poder fazer a roupa. Ou seja, vocês estão entendendo que cada um agora era responsável por uma etapa. A partir disso, pessoal, a partir dessa especificação, ou seja, cada um fazendo uma coisa, começou a se criar vários elementos. E a partir desses elementos, eles começaram a trocar. Então, vamos supor que a Thaís fabricava o vaso de barro,
O Juan era responsável pela construção das casas. O Rafael era responsável por fazer os azeites, o azeite, né? O vinho, entre outras coisas. Só que eles só sabiam produzir isso. E eles queriam as outras coisas. Aí a Thaís ia lá, trocava com o Juan, que trocava com o Rafael. O nome dessa troca de produtos, pessoal, era escambo. Escambo. O que foi o escambo, pessoal? O escambo foi o primeiro tipo de comércio desenvolvido pelo homem. Só que ao invés de comprar, eles trocavam as coisas. Então a Thaís ia lá e falava assim, olha, Rafael, eu quero comprar 10 vidros de azeite com você, ou de vinho. Aí o Rafael falava assim, olha, Thaís, você pode até pegar essas 10 garrafas de vinho, mas eu quero 5 vasos de cerâmica que você tenha feito. Aí eles iam e trocavam. Tudo bem até aí? Sim. Alguma dúvida? Não. Só para acabar agora e passar o dever para vocês, pessoal. Eu podia pedir o que o Thaís queria uma casa. Tá mostrando aqui para vocês, ó, a pintura rupestre. Essa pintura rupestre é só para caracterizar como que eles deixavam suas marcas, tá? Então, como que eles desenhavam. Então aqui tá mostrando, olha só, os homens ou os bois. Caraca, eu sou um boi. Isso são pinturas rupestres, tudo bem? Alguma dúvida? Não. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os exercícios todos estão corrigidos? Esses aqui nós já corrigimos. Todos. Beleza. Então, quero que vocês façam o seguinte. Anota aí que o tempo da nossa reunião vai acabar e eu vou ficar lá no chat tirando dúvida. Anota as questões que eu vou passar. Só anota, Juan. Não, professor, eu não ouvi você falando. Outra parte eu só escrevi. Abel. Eu não estou te ouvindo, Juan. As tarefas. As tarefas foram divididas. Agora cada um era responsável por uma etapa. Tá? Agora? Oi? Posso passar o exercício? Então vamos lá. Coloquem assim, exercício preparatório para o teste. Pessoal, agora cada um era responsável por sua produção. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que foi o escambo? Escambo? O que foi o primeiro tipo de troca. Calma. Não, foi o primeiro tipo de... Gente, é para escrever. Lá no chat eu vou tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que foi o escambo? Segundo. Atrás disso, eu tinha coisa para atrás, né? Segunda pergunta. É para escrever no caderno? Sim. Segunda pergunta. Vamos lá. Número 2. No número 2, eu quero que vocês me expliquem como se iniciou Gente, minha avó caiu no banheiro, calma aí. Expliquem como se iniciou. Expliquem como se iniciou a vida em sociedade. Professor. Oi. Ô, professor, eu vou desligar aqui, porque minha avó caiu aqui no banheiro rapidinho. Tá, vai lá, ajuda ela lá. A vida em sociedade. Como se iniciava a vida em sociedade? Como se iniciou a vida em sociedade. Terceira pergunta. Posso falar? Vamos lá. Em sociedade. Em sociedade.
em sociedade. A número 1 é qual? Oi? Número 1. A questão número 1. Sim. Thaís, você pode falar, por favor? O que é escambo? Não é isso? Sim. Muito obrigado. Vamos lá para a próxima. O que é? Escambo. Tem que ficar esperto, hein, Juan? Vamos E lá. a 3? A 3 foi o que eu acabei de passar. Qual? Essa última agora. Próximo. Vamos lá. A 3 é qual? Agora eu vou falar. Caracterize. A 3 é qual? Anota essa daí, Ele vai Juan. falar agora, professor. Caracterize. O que você falou aí que eu perdi, professor? Só tô falando esse agora. Eu te Tranquilo. mando mensagem, rapaz. Eu tava repetindo pro Juan o que ele tinha perdido. Você não perdeu nada, não. Vamos lá. Caracterize o período paleolítico. Paleolítico. Vamos lá, próxima questão. Ai, meu Deus, tá doendo de segurar o celular de mau jeito. Essa vai É ser só a você encostar ele na parede. Essa vai ser a última questão, gente. Vamos lá. Diferencie. Próxima questão, vamos. Diferencie. Vai copiar, professor? Você ainda tá ditando por Juan? Sim, não, para todo mundo. Eu já falei do... Antes de falar essa que eu tô falando agora, eu também passei, Rafael, caracterize o período paleolítico, tá? Ouviu, Rafael? Então anota também o que foi o período paleolítico. E agora, pessoal, vamos lá. Caracterize. Você tinha botado na letra D, diferencie. Desculpa. Diferencie. É o que eu falei. Tá, desculpa. Diferencie a teoria criacionista da teoria evolucionista. Criacionista Da teoria evolucionista. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar vocês fazendo e vou ficar lá no chat tirando Da teoria? da teoria criacionista. Diferencia a teoria criacionista da teoria evolucionista. Evolucionista. Acabou, professor? Acabou. Podem ir lá responder que eu vou... Ô, professor, evolucionista e o quê? Evolucionista e criacionista. Tá. Pessoal... Aí como que a gente faz? A gente te